E aí galera, beleza? Antes de mais nada, quero deixar um agradecimento ao Influ, que é uma empresa maravilhosa, que concedeu espaço aqui para poder gravar aqui. É uma coletiva e um agrupado de youtubers, influenciadores digitais, que a gente busca trazer novidades. E eu vim aqui com o meu convidado, Guilherme Marques, por favor. Tudo bom, Eduardo? Eu agradeço pela entrevista. Um prazer estar aqui. E é aquilo, quem já não conhece, nas lives do Quero Ser Dublador, do Brasil, já há um bom tempo. Roda a vinheta. Bom, antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez pela presença. E eu gostaria que você fizesse um breve panorama sobre você mesmo, contando um pouco do começo de carreira, né? Como que você começou no teatro e na dublagem? Bom, o teatro apareceu na minha vida de um jeito um pouquinho diferente, né? Eu não tinha essas grandes ambições de ser ator. Eu era uma criança, um adolescente muito tímido, muito retraído, né? Eu tinha muitas... Era complicado para mim, era um desafio para mim estar na frente das pessoas, me expressar, dizer, falar em voz alta, era engraçado, eu tinha pouca voz. E fui fazer faculdade de arquitetura e descobri que eu precisaria fazer muitas apresentações durante os 5 anos do curso. Todos os meus trabalhos, todas as avaliações seriam feitas com apresentações na frente de uma turma toda, e eu precisava resolver isso, porque senão eu não ia passar o primeiro semestre, não ia aguentar. E foi aí que eu fui fazer o teatro. Aí eu fui fazer teatro sem grandes ambições, para resolver uma questão particular minha, e dentro da faculdade mesmo eu conheci um pessoal que fazia teatro, então era mais uma questão para que eu conseguisse falar em público, descobrisse como falar em público, e foi sensacional porque eu me descobri a minha voz, descobri o teatro, e depois fui fazer teatro amador, me profissionalizei e descobri a dublagem, que já era uma coisa que me acompanhava desde sempre, porque eu fui uma criança que foi criada muito na frente da televisão. E adorava aquilo, adorava desenhos, adorava séries, adorava filmes, então via muita televisão, consumia muito aquilo. E a dublagem já estava presente. E aí, nesse inconsciente, nesse meu crescimento, nesse meu interesse, tive essa chance, tive essa oportunidade de poder hoje estar vivendo a dublagem, estar trabalhando com a dublagem, estar dentro desse mundo. Então foi esse o meu caminho profissional, que eu comecei a dublar em 2007 e não parei até hoje. É interessante isso, né? Como que, na verdade, você pensou trabalhar originalmente como departamento de engenharia, no caso seria? Assim, eu sempre desenhei. Eu gostei de desenhar desde pequeno, desde que me lembro como gente, desde que eu consigo lembrar. Então sempre desenhei, sempre adorei desenhar. Meu primeiro contato artístico foi desenhando. E chegou a hora que eu precisava escolher uma profissão. E não tinha muita ideia do que queria fazer, não tinha muita certeza do que eu queria fazer. Até porque com 16, 17 anos você não tem certeza de absolutamente nada. Mas meu pai era engenheiro, eu gostava de desenhar, me pareceu um caminho um tanto lógico. Né? E gostei de estudar, não gostei de trabalhar com a arquitetura, não gostei da parte real, do mundo real da arquitetura, mas adorei estudar, foi ótimo, adoro estudar, estou sempre estudando, aprimorando, eu acho importante. Sim, isso é legal, que é engraçado, como que tá aquilo, eu sei como que é, porque fazer TCCs, ficar criando conteúdo, é bem difícil, né? A gente fica olhando para a câmera, olhando para as pessoas, né? E
você fazendo curso de teatro, né, se você acabou caindo no teatro justamente por uma necessidade. Uma necessidade. E depois acabou você se descobrindo como aquela profissão da sua vida. Aquilo que eu queria seguir, aquilo que eu queria fazer. Queria até fazer mais teatro. Até gostaria de fazer mais teatro hoje, mas hoje a rotina da dublagem não me permite. Entendo. Tanta disponibilidade pro tanto que o teatro exige. Fazer teatro sério, fazer teatro bem, exige de você, exige uma dedicação que hoje eu não consigo dar. Mas adoraria voltar para os palcos. Entendo. Mas aí a dublagem ficou marcada e a gente sabe muito bem, né? Eu já acompanho há bastante tempo, mas que um dos trabalhos que eu vi, eu lembro muito bem, foi que ganhou destaque, foi o Fyodor de Mandrágora. É mesmo? Exatamente, eu pesquisei. Fyodor de Mandrágora, logo depois Power Rangers, Super Samurai. Pouquinho depois, né? Foi crescendo. O Mandrágora fiz no Lost Canvas. Exatamente. Uma série sensacional de Cavaleiros. Pena que não deu prosseguimento. Era linda aquela série. E acho que foi o primeiro trabalho mesmo de mais destaque que eu ganhei. Lá na do Brasil, fiz o trabalho com o Hermes, apesar de ter durado pouco. Né? O personagem durou um episódio só, mas foi o primeiro grande desafio que eu tive assim. E também foi a hora que eu percebi que eu estava no começo, isso foi em 2009, eu tinha 1 ano e meio de dublagem, mas a gente começa e faz curso e tudo. Fiz o curso lá na do Brasil, depois né, comecei em 2007, em 2009 eu fui fazer o curso na do Brasil porque eu precisava de um aprimoramento, eu queria mais. Eu sentia que eu precisava. Tive essa chance de fazer o Cavaleiros do Zodíaco, achava que estava muito pronto e vi que não estava. Eu adorei ter feito, mas hoje eu olho, você vê que, cara, se eu refizesse esse trabalho hoje, ele ficaria muito melhor. Mas adorei, foi sensacional, foi uma grande experiência de tudo, tanto como personagem como descoberta e jornada profissional mesmo. Interessante. Bom, eu vou partir para uma pergunta, né, dos meus espectadores. Quero agradecer as perguntas que vocês me enviaram. Tem perguntas enviadas, é? Sim. Olha só. Né, temos várias perguntas, né, também aquilo. Várias perguntas. A gente sabe muito bem quem acompanha, ainda mais quem vai entrar em breve, Quero Ser Dublador. Tá chegando aí. Aguarde. Vai ter perguntas sobre isso. E vou começar com o meu colega, o Rafael Costa. Oi, Rafael. Quero mandar um abraço para você. E você Abraço, Rafael. perguntou, qual o seu maior trabalho mais desafiador que você já executou? Que foi, vamos dizer assim, mais difícil? Mas eu prefiro dizer desafiador. Desafiador, a gente prefere. Desafios a gente vence, né? Exatamente. O difícil a gente para, a gente bloqueia. O que é difícil eu não faço. O que é desafiador, eu encaro e passo esse obstáculo. Ele deixa de ser um problema, ele deixa de ser um obstáculo. Rafael, né? Isso, Rafael. Rafael, abraço, valeu a pergunta, cara. O mais desafiador é sempre o próximo, né? Porque a dublagem tem isso da rotina da dublagem, do dia a dia da dublagem, de eu nunca saber o que é que vai vir até a hora que eu chego lá dentro do estúdio e faz aí. Então o mais desafiador é sempre o próximo. Mas tive trabalhos bem bacanas, você citou o Fyodor de Mandrágora no Lost Canvas, o Ranger Dourado no Power Ranger Super Samurai também, que foi um desafio pelo tamanho que era aquilo e pela carga emocional também que a gente já vem, o pessoal do elenco todo que estava fazendo, acompanhava aquilo de criança, era um pouquinho mais velho no Power Rangers, mas acompanhava aquilo, então foi um desafio pela visibilidade desse trabalho, né, o tamanho que era esse trabalho, mas foi divertidíssimo fazer, é sensacional. Mas tem muitos trabalhos mais desafiadores. Eu dublei uma vez o Christoph Waltz
não achei que fosse para mim, mas ok, me escalaram e eu fui lá fazer um filme chamado Grandes Olhos, que é um baita ator. É um baita ator. E foi um desafio ter que representar Christoph Waltz. Né? Deixar de brigar com aquilo aqui, esse papel não é para mim, e fazer do melhor jeito possível. E acho que ficou legal, acho que ficou um trabalho bacana, acho que aprendi muito fazendo, né? A gente aprende muito dublando, a gente aprende com milhares de pessoas durante o dia, 6, 7 trabalhos diferentes num dia, então a gente aprende muito. Então foi o... Fora da dublagem, a direção foi um outro desafio, né? Descobrir como é que eu ia fazer esse trabalho, como é que eu ia dirigir as pessoas, como é que eu ia tomar conta desse trabalho todo. Foi um outro desafio também bem bacana de encarar, foi assumir a direção de dublagem também de alguns produtos, dos trabalhos que eu dirijo. Sim. E justamente entrando nesse caso, né? Você fez Game of Thrones. Dirigi a última temporada aí, a penúltima na verdade, a última que passou, mas que vai ser a penúltima. E você poder dizer essas dificuldades, né? Porque a gente sabe, Game of Thrones começou no Rio de Janeiro, veio para São Paulo e gerou aquele baque, né? Que a gente sabe muito bem que quem está acostumado a ver uma série, por exemplo, no meu caso, assisto uma série, depois vejo uma mudança de voz, a gente fica com aquele estranhamento e é uma coisa muito esquisita. Mas é uma experiência interessante. A mesma coisa aconteceu com o Pokémon. Aí eu gostaria que você comentasse e contasse como que foi lidar com essa questão, né? Mas que é uma pressão ainda maior ainda, porque os fãs que acompanham essa série maravilhosa sentiam na pele. Sabe, essa troca de vozes e também troca de praças, né, de dublagem, sai do Rio, vai para São Paulo, sai de São Paulo, vai para o Rio, hoje vai para Campinas, vai para outros lugares do país, é muito comum, é usual, acontece bastante com alguns clientes, com alguns produtos, isso sempre aconteceu, desde lá o começo, de sempre aconteceu. O Batman dos anos 60 teve essa troca, era feita em São Paulo, foi feito no Rio, trocou o elenco todo. Muitas séries foram feitas, do próprio Pokémon que você citou. Então acontece isso. Power Rangers mesmo vinha sendo feito no Rio, mudou para São Paulo. Então isso acontece. Só no meio, na dublagem, no mercado, a gente está muito acostumado com essas idas e vindas. É ruim? Claro que é ruim, é péssimo. É terrível quando isso acontece. E justamente no meio, no caso. Sim. E quando tá no final de uma temporada para outra, até tudo bem, já meio que aceitável, mas quando acontece constantemente uma história e tudo mais. O Lost foi assim, né? O Lost também era feito em São Paulo, e aí foi pro Rio também no meio do caminho e causou essa estranheza, muda, o personagem acaba mudando, não deveria, mas o personagem acaba mudando um pouco de personalidade, o outro dublador já vai dar um outro tom, vai perceber aquele personagem um pouco diferente, o diretor vai perceber aquela trama diferente, muda um pouco, depois você acostuma, depois ok, depois de um tempo você acostuma. Mas isso acontece, é péssimo. Eu tenho deficiente visual, né, que ele acompanha esse trabalho pelo áudio e ele perde essa referência que ele tinha. Perde total essa referência. Hoje a gente recebe mensagens dessas pessoas. É super legal a gente entender essa responsabilidade. Então foi um baque, mas foi um desafio que a gente precisou encarar. Caiu lá, precisa encarar o desafio, vai mudar. O cliente quer que mude, o cliente não quer que mantenha nenhuma voz, porque foi dada essa opção. Não, tudo bem, você passa o trabalho para cá, a gente tem o estúdio tem um relacionamento bom com os profissionais lá no Rio, a gente consegue manter as vozes. E a gente não quis manter as vozes, quis trocar tudo, foi feito testes com pessoas em São Paulo que mais se aproximassem dos timbres dos personagens principais lá no Rio, então foi feito uma bateria de testes para escolher as melhores pessoas, as pessoas mais adequadas ali para representar e dar continuidade nesse trabalho.
Né? A temporada anterior ficou... A sexta temporada, na hora que isso entrou, ficou a cargo do Hermes, a direção. Eu acompanhei essa direção porque estava dirigindo uma outra série, estava ali aprendendo junto com o Hermes a dirigir. Então eu estava ali como assistente dele. Depois que ele foi para Los Angeles, foi morar nos Estados Unidos, ele não tinha como fazer o trabalho e me passou a sétima temporada para que eu cuidasse. Uma responsabilidade tremenda pegar um negócio desse tamanho, com esta visibilidade, com esses desafios todos e dar prosseguimento num trabalho bem feito. Né? Que eu não sei, vocês me dizem aí se vocês gostaram. Mas eu fiquei muito satisfeito com o resultado, eu adorei fazer o trabalho. No fim das contas, a gente encarou esse desafio e passamos por cima dele e deixou de ser um obstáculo, deixou de ser um problema, deixou de ser um trauma e virou uma grande diversão. Fazer esse trabalho com um elenco fantástico, disponível ao fim de fazer, que gosta do que está fazendo. Então, virou um trabalho muito divertido de fazer. A próxima pergunta é do Renan MS. Um abraço para você. Galera, não deixe de conferir o canal dele, canal fantástico. Deixa aqui embaixo na descrição. E ele vai entrar justamente na Quero Ser Dublador. Quero ser dublador. Como que é ser um jurado de um reality show de dublagem? E o que você acha da nova geração de dubladores que estão para ver ou que estão no ramo? Renan, é isso? Isso. Renan, abraço, cara. Como é ser um jurado de um reality show de dublagem? Tô descobrindo. Tô descobrindo. A gente fez a primeira temporada, tiramos lições do que funcionou, do que não funcionou, do que dá para seguir, do que precisa corrigir, para agora chegar aí na segunda temporada mais afinado com essa linguagem, porque é uma linguagem que a gente não dominava, que eu não dominava, fazer um reality show. Não sabia fazer, ser jurado, né, julgar, mas era um jogo, né, mais do que um julgamento, era um jogo. As pessoas entravam lá sabendo que um só ia ganhar o prêmio. No começo foi aterrorizante. Né? A gente vai tateando, a gente vai descobrindo, a gente vai vendo como é que a gente pode se portar, como é que a gente pode conversar com essas pessoas, como elas vão reagir ao que você disser. Né? É delicado, é um trabalho delicado, é uma responsabilidade. No fim das contas, né, com o decorrer do trabalho, isso foi ficando muito divertido para todo mundo, para quem estava lá, para a gente que estava fazendo. Conversar com eles, dar as notícias para eles, passar as provas, dar os retornos para eles e tudo, começou a ficar muito divertido e foi, no fim foi sensacional ter participado disso. Ter essa visão, ver essas pessoas que eram amadores, nunca tinham feito teatro, nunca tinham feito dublagem profissional, quanto muito uma fã-dublagem dentro de seus espaços, ali nas suas casas e tudo, mas não eram profissionais disso, mas queriam demais, gostavam demais, tinham um amor, uma paixão por essa área, que foi lindo ver e voltou a despertar na gente isso que acaba adormecendo um pouco depois de um tempo. A gente vai entrando no ritmo, é trabalho, a gente perde um pouco isso da coisa do amador, né? De fazer com amor, de fazer por amor. Então redescobri isso, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, foi muito divertido e vamos ver o que espera a gente aí nessa próxima temporada. Sim. Quanto a novos dubladores, cara, eu tô em contato com eles o tempo todo, porque eu dou aula de dublagem também, lá na do Brasil. Então eu conheço gente maravilhosa o tempo todo, o povo que tá aí para começar e que comece, é sensacional ver essas pessoas, encontrar essas pessoas depois no estúdio é lindo. É sensacional, dá uma sensação ótima. E eu acho que o pessoal vem muito preparado hoje, o pessoal que começa. Hoje,
de uns 10, 15 anos para cá, a gente tem uma geração que cresceu e que deseja, que sonha em ser dublador. Ele não veio do teatro e foi para dublagem, não estava no rádio e foi para dublagem. A dublagem não aconteceu. A dublagem é um objetivo. Principalmente por causa do trabalho feito por todo esse pessoal que veio do teatro, que veio do rádio e que foi parar na dublagem, que começou a dublagem e que inventou a dublagem. Então, claro, essas pessoas cresceram vendo esse trabalho, descobriram essas pessoas fazendo e, claro, elas querem fazer parte disso. E eu acho muito legal, acho que o pessoal vem muito preparado, vem muito bem preparado, vem muito afim de fazer, vem com trabalhos muito bacanas, então eu acho muito legal, eu gosto bastante das novas gerações de dubladores que chegam e que ficam e que continuam e que vão virando colegas e que vão virando amigos, eu acho muito legal. Sim, e sempre que essa sensação, né? Você já mesmo testemunha isso, né? Até mesmo nos eventos. Né? Eu particularmente, por exemplo, no meu caso, né? Eu assumo publicamente isso, né? Porque pra gente, já estamos à busca de uma oportunidade, estudar isso já é um baita, pra mim, não só uma responsabilidade, mas também um desejo. Porque, afinal de contas, dublar, não basta só você ser aquela voz, não é uma voz. Porque muita gente fala, nossa, você tem uma voz legal. Não, é mais que isso. A dublagem é um trabalho do ator. Exatamente. Eu preciso ser ator para dublar bem. Minha voz serve para fazer, qualquer voz serve para fazer. Eu preciso saber usar a minha voz para usar ela do jeito que o filme ali me pedir. Uma voz bonita, uma voz estranha, uma voz gritada, uma voz baixa, rápido, falar devagar. Então eu preciso saber usá-la, eu preciso ser ator para entender aquelas emoções que estão acontecendo ali na tela, para entender o trabalho que aquele ator ali já fez. E eu preciso assistir, entender e reinterpretá-lo em português. Mas a interpretação dele, das entonações, nas emoções que ele me passar. Então eu preciso ser ator para isso. Eu preciso das ferramentas do teatro e das ferramentas da interpretação para que eu consiga transmitir isso com a minha voz. E preciso estar muito disponível ali para fazer aquilo do jeito que está feito já pelo outro ator. Porque não sou eu, não vou fazer do meu jeito. O meu jeito é a hora que eu fizer o meu filme. O meu jeito é a hora que eu for fazer a minha peça, que eu estiver compondo aquele personagem. Na dublagem eu não tenho esse tempo, eu não tenho esse trabalho. Eu preciso já ter esse repertório para que imediatamente eu assista, entenda e consiga reproduzir. Sim, tem casos que eu endosso e ecoo essas palavras. Todos os que a gente entrevistei, o André Rinaldi, o Fábio Campos, eles falam exatamente isso, todos nós. Porque, afinal de contas, não basta só... Eu vou até ecoar isso de novo. Não basta ser um ator, não basta ter uma voz, mas tem que ser um bom ator. E também ter aquele feeling. No caso, como diz no PNL, é o rapport. É o rapport. Se colocar no lugar do personagem. Eu estar disponível para que eu permita que aquilo me atinja e que eu consiga levar isso para a tela. Porque tem casos de excelentes atores fenomenais, mas que não conseguem dublar. Porque esta técnica, esta mecânica é mais complicada de assimilar, de entender, de reproduzi-la com a maior perfeição possível. E para isso eu preciso estar além de ser um ótimo ator muito disponível para me despir de todo o meu ego naquele momento e entender que não sou eu, não é o Guilherme interpretando, é o Guilherme dublando aquele ator que está interpretando aquele personagem.
Então eu preciso, naquele momento, ser aquele cara. Exatamente. Bom, eu vou fazer outra pergunta de um fã. Faz pergunta! Eliseu Moreno. Oi, Eliseu. E aí, cara? E ele fez uma pergunta interessante. Como que foi desenvolver toda a sensibilidade artística para poder criterizar e avaliar os participantes? Cara, parece até que eu fiz mesmo todo um estudo. Ô Eliseu, não sei, cara, de verdade, não sei dizer pra você como foi que... Não sei, a coisa foi acontecendo. No desenvolvimento do trabalho, no desenvolvimento do programa, nas gravações, a gente foi descobrindo, a gente foi entendendo e a gente foi afinando, mas não sei dizer pra você como é que foi um processo, como é que eu cheguei nisso. Não sei nem se eu cheguei. Não sei nem onde eu cheguei. Um reality show, a gente procura sempre ser o mais real possível, a pessoa real, né? Então, o que eu digo para eles lá no programa e tudo não é diferente do que eu digo em aula, né? Não é diferente das orientações que eu dou para os alunos. Né? As buscas, o que a gente espera, o que a gente quer, o que uma boa dublagem, pelo menos na minha visão, precisa ter, onde a postura, o trabalho, o desenvolvimento não é muito diferente do que eu digo em aula, do que eu penso, do que eu acho, das minhas próprias opiniões. Então foi conhecendo aquelas pessoas e vendo o que elas estavam prontas para assimilar, o que eu estava pronto para passar para ela naquele momento, né? O que o programa me pedia, o que aquela energia toda pedia, e julgamos na base do que a gente sentia, chegando, né, conversando, entendendo, vendo, avaliando, analisando e procurando ser o mais justo possível. Imagino. Eu acompanhei a primeira temporada, eu percebi isso, a dificuldade. Porque a gente, né, por exemplo, eu sou um cara crítico, analiso detalhe por detalhe e vejo isso, a dificuldade. Porque principalmente você tá lá no lugar do participante ou no lugar do juiz é bem complicado. Não é? Mas é gostoso. É gostoso. É muito gostoso. Ter conhecido eles todos foi muito gostoso, a história deles é muito legal. Muitos deles continuaram, foram fazer teatro, se formaram agora no curso de dublagem. O Bruno está fazendo o curso de dublagem agora, o Bruno que ganhou a primeira temporada, ele fez o curso de teatro lá na Recriarte, está fazendo agora, está no meio do curso de dublagem. Os outros o Marcelo, a Luísa e a Sandra, eles terminaram agora o curso de dublagem, foram fazer curso de teatro e fizeram o curso de dublagem, terminaram agora também. Então aí buscando o caminho deles, eles quiseram muito isso e não foi, não ganhei o reality que fez eles desistirem do sonho. O programa deu para eles essa visão, essa possibilidade, essa oportunidade e despertou neles esse gatilho. Vai correr atrás dos seus sonhos, cara. Isso que é interessante, porque eu inclusive até entrevistei o Bruno Casimiro, fiz uma live que recomendo vocês assistirem, foi espetacular a participação deles. E eles falaram isso, né? O desejo deles, viram o olhar deles, o brilho deles querem se tornar dubladores. E eles aprenderam muitas coisas. O Bisnuela, eu quero até mandar um abraço para você, Bisnuela, que eu falo, né, a toda essa gente. Bisnuela, o Ícaro Medeiros. Muita gente bacana que passou por lá. Gente que... A Luísa Hungria, que também tem um canal agora no YouTube. Tem, a Luísa tá aí no YouTube. Luísa tá no YouTube, tá atacando de youtuber também, Mas é muito bacana e eles se dispuseram a encarar esse desafio também sensacional. Eu não sei se eu
teria essa coragem toda. E a segunda que é que muitos estão dando vida por isso. Não é tão e aquilo é um baita desafio. Eu sei. Eu sei perfeitamente isso. Né? Já é mais que óbvio. Inclusive, eu até quero contar uma história. Sobre o Ícaro. O Ícaro fui eu que incentivei a entrar na competição. Foi por, vamos dizer assim, minha responsabilidade que ajudei ele a querer realizar esse desejo. Você que é o culpado por ele, então? Exatamente. Ah, tá. Descobrimos, gente. Aí, ó. Fui eu, o responsável. Né? Uma das pessoas que ajudou, na verdade, eu vi nele, ele estava perdido, mas eu tinha visto nele alguma coisa que ele poderia fazer. Só que, claro, depende mais dele. Eu falo com as pessoas, né? Que é claro, a gente depois eu vou entrar nesse assunto interessante em breve. Que aquilo, não basta só você querer, você tem que desejar e fazer. Não basta só ficar parado esperando cair uma oportunidade na cabeça. Vai à busca. Isso que, o Ícaro, eu percebi nisso, ele estava perdido, mas eu falei, vou ajudar esse menino. Vou dar uma ajuda. Né? Querer é o primeiro passo. Exatamente. Mas só querer não é suficiente. Não resolve, é preciso querer e agir. Aí as coisas começam a se encaminhar. E dei aquele empurrão. O resto, ele fez o trabalho. O resto ele caiu sozinho. Em outras palavras, ele se virou. Muito bem. Isso que é importante. Eu só dou aquela ajuda, aquela ajuda de empurrada. O resto, a pessoa que se vira. Que a gente pode intervir. Tá certo.